E aí, pessoal? Como vai? Tudo certo? William aqui mais uma vez, dando continuidade às nossas aulas de cálculo de várias variáveis. Esse é o primeiro vídeo da aula 6, tá? E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre derivada direcional. Então, para começar aqui, eu vou dar uma ideia, né, do que é a derivada direcional. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no GeoGebra para a gente ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo. Então, só para a gente visualizar, vamos pensar aqui numa superfície, tá? Uma função, um z em função de x e y. E eu vou pegar um ponto aqui no domínio, ó. Veja que o ponto está aqui no plano XY, tá? Então, um ponto no domínio, e daí eu pego o ponto no gráfico, né? Com a imagem desse domínio aqui. Então, projetei agora sobre a função esse ponto ali, ok? Então, esse é um ponto da função, né? O ponto B é um ponto da função cujo domínio é A, certo? A gente viu na parte de derivada direcional, que quando a gente cria a derivada direcional em relação a x, a gente pegava um recorte, né, da função aqui bem na paralela ao plano xz, certo? E daí traçava, né, uma reta tangente aqui, e a derivada direcional em relação a x representava, de certa forma, a inclinação dessa reta, que a gente também pode entender como a taxa de variação, né, na direção dessa variável, né, a taxa de variação da função em relação a essa variável. Em relação a y, a mesma ideia, a gente pegaria aqui um recorte, né, do gráfico da função paralelo ao plano YZ e traçaria a reta tangente aqui. O que a gente vai fazer aqui na derivada direcional é o seguinte: a gente pode dizer, a grosso modo, que a derivada direcional, ele mede a inclinação, né, de retas tangentes na direção ali de x e do y, na direção entre aspas, né? O que está na direção, na verdade, seriam as projeções dessas retas, né, que seriam paralelas. Mas a gente pode falar assim a grosso modo. O que a gente vai fazer aqui, de certa forma, seria numa direção qualquer. Então, ó, vou pegar um outro ponto aqui e um vetor aqui, ó. Veja que esse vetor está numa outra direção, que não é nem paralelo ao eixo x e nem paralelo ao eixo y. Então, seria um vetor numa outra direção qualquer. E daí eu faço a mesma ideia, né? Eu vou fazer um recorte da função nessa direção aqui do vetor, tá? Dá de ver certinho aqui, ó. Eu estou pegando, penso numa reta aqui, né, na direção desse vetor, e daí eu faço um recorte da função ali bem em cima dessa reta, certo? E daí o meu objetivo, né, é a partir dali traçar essa reta tangente. Então veja que essa reta tangente é uma reta que agora a projeção dela está na direção desse vetor, ok? Então ela não é paralela, a projeção não seria paralela nem ao eixo x e nem ao eixo y, seria uma direção qualquer. Então isso que é a derivada direcional. A derivada direcional, de certa forma, mede a inclinação dessa reta, né, que seria uma reta que a projeção dela está numa direção de um vetor específico dado, ok? Ou a gente pode interpretar também como uma taxa de variação da função numa determinada direção. Já inclusive resolveu uns problemas com base nessa interpretação aqui, tá? Com base nesse desenho, e normalmente quando eu estou fazendo aula com quadro e giz, né, com base nisso, eu consigo deduzir essa expressão que aparece aqui. Aqui eu acho que eu não conseguiria fazer isso tão bem ali e acabar ficando muito poluído. Então eu já vou colocar aqui direto, tá? Então a gente constrói essa definição aqui com base no desenho, mas eu já vou ler ela aqui para vocês. Então a derivada direcional de f de xy, não são de duas variáveis, em AB, a gente sempre vai falar de um ponto, é a partir de um ponto que a gente vai fazer essa derivada direcional, né, essa taxa de variação. Na direção do vetor unitário, né, u igual a alfa beta. Eu coloquei alfa beta para diferenciar aqui, tá? Para não colocar xy da função e o AB já é do ponto. Então, coloquei um alfa beta aqui, um vetor. Tem um detalhe aqui, né? Esse vetor é unitário. Na dedução, pelo desenho que a gente faz, a gente tem essa necessidade ali que esse vetor seja unitário, tá? Aqui ele acabou aparecendo direto. Ok? Então, essa derivada direcional, então olha só, esse D maiúsculo da derivada direcional na direção do vetor u, da função f aplicado no ponto AB. A gente pode entender como uma taxa de variação da função numa direção específica. É dada por esse limite aqui, limite quando h tende a zero, de a mais h de alfa, b mais h beta, menos f de ab sobre h, se esse limite existir. Então, essa aqui é a definição por limite da derivada direcional. Mas, na prática, a gente não utiliza esse limite aqui. A gente segue esse teorema, que é um teorema bem simples de provar. Vocês encontram a demonstração no livro do Stuart. Tá? Então, se f é uma função diferenciável,
Então, f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor unitário u, e como que a gente calcula essa derivada direcional aqui? Ó? A derivada parcial em relação a x vezes o alfa, que é a primeira entrada do vetor, mais a derivada direcional em relação a y, vezes o beta, que é a segunda entrada do vetor. Isso para um xy qualquer, né? Se você for calcular num ponto específico, né? Se você for colocar num ponto AB, o que, que vai acontecer? Aí você tem que aplicar, né, a derivada direcional nesse ponto, vezes alfa, mais a derivada direcional em relação a y, também aplicado nesse ponto AB, vezes o beta, certo? Lembrando que essa taxa de variação, ela pode sempre se modificar. O último exemplo que a gente vai ver aqui nessa aula é um exemplo de temperatura. Então, você pode pensar o seguinte, tem uma função que te diz qual que é a temperatura em um determinado ponto no espaço. Tá? Então, se você está nesse ponto aqui, a temperatura é tanto. Se está nesse ponto, a temperatura é outra. A derivada direcional, o que, que ela vai te dizer? Ela vai te dizer a taxa de variação da temperatura se você for numa determinada direção. Então, eu estou num ponto específico no espaço, se eu me locomover nessa direção, o que, que vai acontecer com a temperatura? Ela vai aumentar uma taxa de tantos graus Celsius, digamos assim. Tá? Então, isso que seria a derivada direcional. Claro que a taxa de variação daí ela vai mudar de acordo com o ponto. Se eu estou num local e for nessa direção, a taxa de variação vai ser um determinado valor. Se agora eu estou em outro ponto, aí pode ser que seja um valor diferente. Tá? E daí uma observação que aparece aqui embaixo, né? Se U é dado por essa expressão aqui, no nosso vetor unitário, cosseno θ seno θ, isso é uma maneira de escrever um vetor unitário em que você descreve ele pelo ângulo, né? O ângulo de x para y, o ângulo θ. Aí vai simplesmente substituir, né, o alfa e beta por cosseno θ seno θ. Então essa é uma maneira de você colocar a taxa de variação quando é dado o ângulo e não quando é dado um vetor. Beleza? Então vamos para os exemplos. Então, primeiro exemplo aqui, encontrar a derivada direcional, né, da função x dado por essa expressão, e u é o vetor unitário dado pelo ângulo π sobre 6. Π sobre 6, né, quem prefere, seria a mesma coisa que 30 graus, tá? Já que a gente vai ter que calcular cosseno e seno. E depois ele pede para calcular a derivada direcional nesse ponto aqui. Então, primeiro, o que, que seria a derivada direcional geral, né, da função? É a derivada parcial em relação a x vezes o alfa, que no caso aqui vai ser cosseno θ, eu vou deixar de uma maneira geral aqui, tá? Não, já posso colocar aqui, cosseno de π sobre 6, né, já que ele pede, ele não dá um ponto para a gente aqui no primeiro momento, né? Ele só pede para encontrar essa derivada. Então, cosseno de π sobre 6, mais a derivada parcial em relação a y, cosseno de π sobre 6, ok? Então, bom, o que ele pediu para a gente aqui, a gente pode substituir os valores, né? Cosseno de π sobre 6, o seno e o cosseno de π sobre 6, aqui é seno, aliás, e calcular as derivadas parciais. Então, vamos calcular as derivadas parciais aqui. Ó. A derivada parcial em relação a x, certo? Cadê? A derivada parcial em relação a x aqui. Então, derivando, vai ficar 3x ao quadrado menos 3y, certo? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Mais. Agora, a derivada parcial em relação a y. Então, vai ficar menos 3x mais 8y. E o seno de 30 graus é meio. Beleza? Então aqui eu já respondi, fiz a primeira coisa que foi pedido no exemplo. Tá? A segunda coisa que ele pede aqui, calcular a derivada parcial, né, nesse ponto aqui. Então, calcular nesse ponto é só substituir os valores, né? Substituir o x por 1 e o y por 2. Aqui no primeiro vai dar menos 3, tá? E no segundo aqui vai dar 13. Então posso escrever assim, ó, 13 menos 3 raiz de 3 sobre 2, substituindo os valores e reorganizando aqui para deixar nesse formato aqui que é um pouco mais elegante. Tá? Então, tranquilo. É só calcular as derivadas parciais e jogar nessa expressão. Vamos resolver aqui um probleminha um pouquinho mais interessante. Tá? Isso aqui tem uma diferencinha que tem que tomar cuidado. Ó. Determinar a derivada direcional dessa função.
nesse ponto na direção desse vetor aqui. A princípio é praticamente a mesma coisa, só tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, ó. Esse vetor aqui, ó, que foi dado, a princípio ele não é unitário. Tá? Como é que calcula a norma de um vetor? Raiz quadrada dos quadrados das entradas aqui. Então, 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, certo? Então, vai ficar 25 mais 4, 29. Então, raiz de 29. Esse vetor não é unitário. Então, o que eu faço, então? Eu tenho que transformar esse vetor unitário. Eu pego um vetor na mesma direção, porém unitário. Então, é só fazer esse vetor divididos pela norma dele, certo? Assim eu passo a ter um vetor unitário. Então, no caso aqui, vai ficar 2 sobre raiz de 29i mais 5 sobre raiz de 29j. Tá? É uma maneira diferente de escrever o vetor. Se você preferir, você pode escrever assim também, né? 2 sobre raiz de 29 e 5 sobre raiz de 29, ok? Também não precisa se estressar aqui nesse exemplo de querer racionalizar, não tem problema. Ninguém vai morrer por causa dessa raiz aqui embaixo. Pelo menos por enquanto não. Então, continuando, fazer o que ele pediu aqui. Então, ele quer a derivada direcional nesse ponto aqui. Então, vamos calcular primeiro a derivada direcional, né? DUF. Derivada parcial em relação a x, eu vou colocar alfa aqui, tá? Depois a gente substitui fy beta. Okay? A derivada parcial aqui em relação a x vai ficar 2xy ao cubo, certo? E a derivada, substituir pelo alfa, a derivada parcial em relação a y, aqui vai ficar 3x ao quadrado y ao quadrado menos 4, certo? Beta. Então, substituindo aqui, né? Agora a derivada direcional de f, aplicado nesse ponto aqui, 2, 1. Então, substitui o x por 2 e o y por 1, tá? Aqui, tá. Então, vamos fazer aqui. Substituindo x por 2 e o y por 1, aqui vai ficar 4, certo? Então, 4 e substituindo o alfa, vai ficar 2 raiz de 29. E aqui substituindo, mais uma vez, o x por 2 e o y por 1, vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 menos 4, 8. Então, 8 vezes 2, raiz de 29. Certo? Então, se eu não troquei nada aqui, troquei. Aqui é um 5. Aqui, ó. Beta é um 5. Então, fica 40 mais 8, 48 sobre raiz de 29. Eu acabei parando aqui um pouco, porque no enunciado do Stewart seria um menos 1 aqui, tá? Daí acaba mudando o sinal e acaba ficando 32, né? Acaba subtraindo aqui, ó. Mas, da forma que eu coloquei aqui no enunciado, seria essa a resposta. 48 sobre raiz de 29. A não sei que eu tenha errado alguma coisa aqui, mas acho que não. Certo? Então, é isso aí. Eu falei que eu ia fazer um com temperatura, mas esse vai ficar para um dos vídeos seguintes. Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar mais algumas aplicações, aí, algumas coisas relacionadas à derivada direcional. Então, é isso aí, até o próximo vídeo.